Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre reforma íntima, questões morais, vida após a morte. Estuda o ser humano como ser espiritual e o que a gente pode fazer aqui na Terra para poder melhorar e evoluir. E eu venho aqui com a ideia de estudar primeiro para eu aprender. E enquanto eu aprendo, eu compartilho com vocês, nunca como aquela que é dona da razão, aquela que sabe tudo, mas como uma eterna aprendiz. E aprendo muito também com os comentários de vocês. A minha verdade não precisa ser a verdade de vocês, e a verdade de vocês não precisa ser a minha verdade, cada um constrói a sua verdade de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua bagagem, com a sua visão de mundo, com as suas lentes que enxergam o mundo. Mas eu acho que assim, a gente conversando e trocando, a gente aprende muito uns com os outros, para que a gente possa juntos construir um mundo melhor, mais humano, mais solidário, cada um compartilhando aquilo que tem de melhor para auxiliar o outro na sua caminhada, para que a gente possa fazer desse período de transição planetária o mais suave possível, dentro do possível, porque está todo mundo sendo muito desafiado a melhorar, a evoluir, a progredir, para estar na mesma sintonia do planeta. Vários espíritos serão deportados, então a gente tem que primeiro fazer esse trabalho para que a gente não seja um desses espíritos deportados, esse trabalho de melhora íntima, esse trabalho de reforma dos valores morais, para reformar primeiro os valores, para mudar depois as atitudes, mudar os pensamentos, para mudar os nossos atos. E a gente procura se aperfeiçoar cada dia mais. Então é um trabalho constante, extremamente necessário. E o tempo urge. A gente está sendo pressionado coletivamente e individualmente. Você vê a natureza pressionando as pessoas, veio a pandemia, um monte de desastre natural, aquecimento global e os próprios desafios íntimos das pessoas sendo confrontadas a fugir das suas próprias ilusões para se enxergar como realmente é. Então, estudar as realidades do mundo espiritual é fundamental. Já dizia Jesus, e eu me apego muito nisso, cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado para acréscimo. O que são as coisas de Deus? Não é mudar o mundo, é mudar nós mesmos, é ter mais amor, ter mais compaixão, mais empatia, mais benevolência, ser mais caridoso, procurar ter Deus nas nossas atitudes. E esse trabalho de melhora íntima é dificílimo, abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nem sempre é um processo fácil, mas quando a gente estuda, quando a gente faz isso de boa vontade, quando a gente se conhece, se permite se ver como realmente é, daquilo que dá conta, né? Porque a gente é cheio de ponto cego, e procurar cada dia mais trabalhar as imperfeições baseadas no estudo, na orientação que os espíritos nobres nos dão, a gente está facilitando esse processo. Não, talvez não seja necessário a dor como conselheira. Aqui na Terra é um mundo de provas e expiação, então todos falam assim, o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento é a maneira como a gente enxerga a dor. Mas sei lá, eu tenho muita fé em Deus que a gente está aqui num período muito marcante da humanidade, que é esse período de transição planetária. Esses espíritos que já estão vindo para cá são espíritos muito mais evoluídos. Está vindo muitos espíritos de outros planetas, de Alcione, principalmente, que são espíritos de muita luz e não têm dívidas igual a gente aqui, habitantes e herdeiros da Terra, mas também esses espíritos que estão nascendo, que são da Terra, eles já têm mais reencarnações que a gente. Então, eles têm mais sabedoria, têm mais bagagem espiritual. Eles já trabalharam mais imperfeições, já foram tocados mais vezes pelo amor. Então, eu acredito que talvez não seja tão necessário assim, ainda temos muito que evoluir, muito mesmo, mas para aqueles que buscam a melhora íntima, a transição, ela vai acontecer em núcleos. Primeiro, a gente faz a nossa transição interna, nós vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós vamos nos regenerar. Depois que a gente se regenera, o grupo transforma num grupo de regeneração. Um vai tocando o outro, é por contato, e vão criando células de regeneração, e quando vê várias células formam uma sociedade. Eu acredito que vai ser assim que vai acontecer a transição. Essa é uma opinião minha,
sujeita a erros e enganos, deixar bem claro. Mas eu sei que a transição planetária começa primeiro com a nossa transição, a nossa regeneração. Então, o objetivo aqui de estudar e compartilhar isso aqui é para que a gente possa construir juntos essa regeneração interna através do conhecimento, que é uma forma de amor também. A filosofia, amor ao conhecimento, a tradução, né? Então, que a gente consiga ser tocado pela instrução dos espíritos, pelas mensagens que eles nos trazem, que graças a Deus vêm de forma abundante, muitas mensagens edificantes. Aqui eu gosto muito da doutrina espírita, minha base, frequento a Fraternidade Espírita, Irmão Glacos, aqui em Belo Horizonte. Toda semana eu vou lá, assisto palestras, faço parte de um curso de educação mediúnica, mas eu também gosto de outras doutrinas. Eu acho a teosofia encantadora, traz muito conhecimento esotérico, um conhecimento que foi repassado de boca a ouvido, de mestre a discípulo, e quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E a internet é uma maneira da gente poder também estar levando esse conhecimento para mais longe, para mais pessoas, para aqueles que já estão prontos, para aqueles que estão dispostos a fazer a sua regeneração através do conhecimento, através da boa vontade, através do amor a Deus, para que a gente não seja como cavalos que precisam ser açoitados, para poder aprender as realidades do mundo espiritual, que somos seres espirituais e que só viemos aqui para servir, para amar, não para ser servidos, não para dominar os outros seres humanos. Então, esse estudo aqui, primeiro, é uma regeneração minha, é uma tentativa de regeneração minha, né? E eu compartilho com vocês, nunca como aquela que sabe da última palavra, mas aquela que está aqui disposta a se transformar para poder aproveitar esse momento da humanidade. Hoje eu vou dar continuidade ao livro Mediunidade, Estudos e Práticas, o capítulo Eclosão da Mediunidade. Esse é o livro que eu faço parte do CEM, na Fraternidade Irmão Glacos, que é o Centro de Educação e Estudos Mediúnicos, que para a gente aprender a equilibrar a nossa mediunidade, para que a gente seja médium de Jesus no dia a dia, não para que a gente tenha manifestação de efeito físico. Isso é consequência. A mediunidade ela é uma forma dos espíritos, na grande maioria, e eu acho que eu me incluo, dos espíritos mais endividados poder acelerar o seu processo de reajuste, porque a mediunidade nos pressiona muito, mas é preciso uma mediunidade equilibrada, para que a gente seja médium no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, para que a gente atraia para perto de nós a sintonia de bons espíritos que nos orientem, que nos intuam, e que a gente aprenda a, vigiando, né? Orar e vigiar, a gente aprenda a resistir às sugestões dos espíritos mais levianos, dos espíritos zombeteiros, aqueles que buscam o prazer fácil, aqueles que estão muito presos à matéria e aos estímulos da matéria, aos prazeres sensoriais, para que a gente aprenda a se desmaterializar, a desencarnar, tirar a carne de nós. A gente desencarna um pouco a cada dia. A gente tira a influência da carne um pouco a cada dia, para que a gente se torne cada vez mais espiritualizados, para que a gente sublime a nossa energia e tire essa matéria densa do nosso corpo espiritual. Então, o médium ele vem com esse desafio, que é muito difícil. Aqui, na maior parte das vezes, a gente está conversando com espíritos de pouca luz, com espíritos inferiores. É muito fácil a gente ser sintonizado com eles, porque a gente busca, toda vez que a gente busca um prazer fácil, algo muito material, a gente está buscando a companhia desses espíritos com menos luz. Toda vez que a gente bebe, toda vez que a gente come em excesso, a gente fuma, sexo de forma leviana, falar mal dos outros, essas coisas. Quando a gente tem raiva, quando a gente tem mágoa, a gente está chamando para perto de nós a companhia desses espíritos com menos luz. Então, quando a gente é pressionado pela mediunidade, a gente tem que fazer um serviço de vigilância muito mais constante. A gente fala que é muito fácil ser médium dentro da fraternidade, que o ambiente da fraternidade é todo magnetizado, é todo protegido, lá dentro a gente recebe tratamento espiritual,
Mas a gente sai, a gente veio para a vida real. E aqui a gente tem que ter essa postura vigilante. A gente tem que manter o pensamento elevado e nem sempre é fácil. Aí temos nossos próprios conflitos existenciais. A gente passa por desafios, por dificuldades. E a ideia aqui é se reeducar a mente, os valores, os sentimentos, para que a gente possa fazer bom uso dessa mediunidade, ser instrumento de Deus aqui na Terra. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E, em primeiro lugar, a gente se reequilibra, e não permitir ser desequilibrado pelo desequilíbrio dos outros. É muito fácil de se desequilibrar aqui na Terra. Uma fechada no trânsito já faz a gente ficar desequilibrado, de repente um passeio na internet, a gente vê um comentário, a gente vê uma postagem que instiga da gente nossos piores instintos, faz a gente ficar com raiva. Olha a política, essas postagens, muito fake news. Tem um negócio, né, nas redes sociais, chama PSYOPs, significa armas psicológicas. Eles estudam o comportamento humano e despertam o pior na gente para poder nos manipular, para poder ter resultado político, econômico, financeiro. Então, você vê o próprio marketing, um marketing que faz as pessoas consumirem muito, trabalha muito as dores e os desejos das pessoas, faz as pessoas perceberem dores que elas não tinham, querer algo que elas não gostariam de ter, nunca sentiram necessidade de ter, e ter desejo de coisas que nunca desejaram ter. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções são usadas contra nós constantemente. A gente é muito fácil se desequilibrar, porque tem pessoas que estudam o comportamento humano para poder explorar nas pessoas, para benefício próprio. Então, a gente primeiro esse trabalho de reequilíbrio interno, autoconhecimento, reforma íntima, melhorar os sentimentos, melhorar os pensamentos, ter mais lucidez de quem é, ter conhecimento das realidades do mundo espiritual, para que depois a gente possa equilibrar as pessoas ao nosso redor. Esse é o trabalho do médium. Não é para ter manifestação de efeito físico. E para ter isso, estudando muito, 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 muito. E a gente tem duas escolhas. Ou a gente estuda e a gente atrai para perto da gente espíritos nobres. A gente estuda e faz reforma íntima, né? Também não adianta só estudar e não colocar em prática, senão a gente vai ser hipócritas. E Jesus, se for ver lá na Bíblia, o que eles mais detestavam eram os hipócritas, aqueles que falavam uma coisa e faziam outra. O Vendilhão do Tempo, aquele episódio do Vendilhão do Tempo, que ele brigou com as pessoas e que ele era justamente os hipócritas que estavam fazendo comércio com a fé. Então, tem que tomar muito cuidado também para a gente não ser um hipócrita, não ser um túmulo caiado, que por fora está todo limpo, pintado de cal, branco, alvo, mas por dentro está podre. Então, para a gente trabalhar primeiro essa questão da reforma íntima, do autoconhecimento, e também ajudar a levar isso às outras pessoas, para que a gente possa fazer esse processo de transição, de regeneração, da forma mais suave possível, dentro do possível. Aqui eu vou continuar lendo. Aqui eu bato papo com vocês. Aqui é o momento eu peço a ajuda dos amigos espirituais. Consagro todos os vídeos que eu vou gravar a Deus, que eu seja instrumento de Deus aqui na Terra, primeiro para me transformar e para poder tocar as pessoas. E sempre me dá vontade de falar alguma coisa. É do meu interior, é claro, é o meu conteúdo, mas sempre intuída e amparada pelos amigos espirituais, creio eu. Tomara que toque alguém. Então, vamos lá. Item 2. Relação entre a mediunidade e o corpo físico. O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência. Infância, adolescência, fase adulta ou mais raramente na velhice, pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente ao ser humano. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que interpõe entre ambos. Então, assim, a eclosão da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da vida. Depende do nosso planejamento reencarnatório, depende da nossa necessidade, depende do nosso mérito. Tem gente que já nasce sendo médium, já nasce vendo. E tem gente que vai eclodir a mediunidade. A minha mediunidade eclodiu depois dos 40 anos.
E eu só fui descobrir que era mediunidade porque eu fui fazer um atendimento fraterno e me falaram, olha, isso daí é manifestação mediúnica. Eu tive um episódio de algumas vezes durante a pandemia, eu senti necessidade de escrever. Enquanto eu não sentava na frente do computador e não escrevia, eu não conseguia pensar em mais nada. Eu só fui descobrir que eu estava mediunizada agora, fazendo CEM. E era aquela coisa de deixar até a comida queimar. Os pensamentos, não, eu não conseguia ter controle dos meus pensamentos. Vinha aquilo que eu tinha que escrever. Eu sentava na frente do computador, ficava 4, 5 horas escrevendo. Escrevia textos de 9 páginas. E as pessoas liam. As pessoas liam o que eu escrevia. Era a coisa mais impressionante do mundo. Hoje, num mundo assim que você tem que escrever com 120 caracteres para poder viralizar, escrevia 9 páginas e um monte de gente lia. As pessoas estavam precisando ouvir aquilo que eu estava escrevendo. Mas não era eu estava mediunizada, fui instrumento dos espíritos. E eu só fui descobrir que eu era médium depois, bem depois desse episódio. Mas foi uma coisa maluca. Enquanto eu não sentava e não escrevia, eu não conseguia pensar em outra coisa. Era um pensamento obsessivo. E eram coisas muito edificantes que eu escrevia. Era um conteúdo que tinha dentro de mim. Eu gostei muito de ter escrito isso, mas eu sei que não era eu. Eu sempre soube que esse conteúdo eu fui só instrumento. E o corpo físico do médium é preparado para ser médium. Tem a glândula pineal, que ela é diferente no médium. A comunicação com o médium, a gente fala que ele é sempre um carente. A pessoa que não é médium, ela se completa com a própria energia. O médium, a energia dele é desbalanceada para ele entrar em sintonia com outros espíritos, que aí sim ele se sente completo. Estou aprendendo ainda, mas é mais ou menos isso. Então, o médium é um carente espiritual, digamos assim, brincadeiras à parte, né? Mas é alguém que a sua energia está incompleta. Então, precisa sempre da companhia de outras pessoas para poder se sentir completo. Então, se a gente estudar, a gente vai atrair para perto de nós espíritos nobres. Se a gente não estudar, a gente vai atrair para perto de nós espíritos levianos, criminosos até. Então, o médium ele só tem uma opção, estudar ou não estudar. Não desenvolver a mediunidade não significa que não vai trazer para perto de espíritos. O médium ele emite uma substância diferente, uma luz diferente, que os espíritos são atraídos, igual a abelha é atraída para o pólen. Então, a opção que a gente tem é, ou você estuda e atrai para perto de espíritos nobres, ou não estuda e continua atraindo qualquer sorte de espíritos. Mas falar, eu não vou desenvolver minha mediunidade, então os espíritos não vão me incomodar, ledo engano, irão sim. Irão e vão estar sempre por perto. E é uma coisa do corpo físico do médium. Não adianta, por exemplo, uma pessoa querer ser médium e começar a sentar aqui com papel, com um lápis na mão esperando escrever. Se a pessoa não for médium, se o corpo dela não tiver modificado para ter essa comunicação mediúnica, a pessoa não vai desenvolver. Não é uma questão psíquica, não é poder, não é magia, é uma questão orgânica. O corpo do médium, a parte endócrina dele é toda modificada para que ele possa receber a comunicação com os espíritos. E essa modificação pode acontecer em qualquer etapa da vida. Qualquer etapa, não tem o tempo certo. Só os espíritos que podem falar. A gente só obedece. Então, quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes de vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos, é o corpo que é modificado. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos. Então, o corpo tem que ser constituído para favorecer essa comunicação, é a pineal. Durante essa interação, daí Allan Kardec esclarecer que um médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 159, página 169. O médium,
Os médiuns não vão ter as mesmas percepções. A mediunidade não vai ser igual para todo mundo. Cada um vai ter sua própria percepção dos espíritos chegando perto. Tem médium que escuta, tem médium que enxerga, tem médium que é sensitivo, sente a energia das pessoas. A intuição é uma maneira, é uma forma de mediunidade. Tem gente que psicografa. Cada um vai sentir de um jeito, cada um vai sentir a eclosão da mediunidade de uma forma. Não existe, não existe falar assim, eu sou médium, então você vai sentir isso, isso, isso. Não, depende da finalidade da mediunidade, depende da evolução do médium, para qual uso que ele está falando. E tem outra também, não significa que o espírito, a pessoa, ela tem muita mediunidade, que isso significa que ela seja muito elevada moralmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mediunidade é uma qualidade do corpo físico. A elevação moral é uma qualidade do espírito. Então, a mediunidade, ela é um instrumento para que a gente se eleve moralmente. Mas uma coisa não está necessariamente vinculada à outra. Não pensem vocês que aquele médium ali é muito forte, ele realiza muitas curas, ele fala com muitos espíritos, então ele é elevado moralmente. Nem sempre, nem sempre. A gente tem que ver a conduta dele, se ele tem uma vida reta, se ele age de maneira correta com as pessoas, se ele não cobra pela mediunidade, o que recebesse de graça passará. Médiuns podem receber pelo seu trabalho, que ele estuda, que ele se aperfeiçoa, que ele se capacita para fazer. Mas manifestações mediúnicas ele não pode cobrar de jeito nenhum. Isso dá a notícia da moral. Mas aí também falar, todo médium tem que, igual o Chico Xavier. Chico Xavier foi um caso à parte. Ele era para ter sido uma pessoa milionária, ele teve vários best-sellers, escreveu mais de 400 livros. E todo o dinheiro dele ele dava para a caridade, ele dava para a Federação Espírita. E ele era funcionário público, ele sobrevivia com salário de funcionário público e ainda o que sobrava dava dinheiro para a caridade. Mas não é toda pessoa que é médium tem que abrir mão dos bens materiais. Também não. Ela pode estudar, se qualificar, ter uma vida financeira boa, ter conforto, porque a elevação intelectual também traz progresso para a humanidade, e os espíritos gostam disso, desejam isso, para que a gente se torne instrumento aqui na Terra para auxiliar outros homens. Mas as manifestações mediúnicas em si, tratamentos espirituais, psicografia, cartas, essas coisas, onde a comunicação não é nossa, a informação não é nossa, é dos espíritos, por isso a gente não pode cobrar, mesmo porque a informação não pertence a gente, pertence aos espíritos. Do mesmo jeito que a comunicação, ela pode vir de uma hora para outra, e ela é uma informação que vem dos espíritos, se a gente não tiver espírito perto da gente, a comunicação cessa, não é o conteúdo nosso. Agora, uma coisa que a gente estuda, que a gente se qualifica, que a gente se aperfeiçoa, que a gente progride intelectualmente para ter aquele conhecimento, aí sim é nosso, nós podemos cobrar por isso. Então, as pessoas fazem muita confusão sobre essa questão de o médium não pode cobrar o que não foi ele que fez, o que não é esforço dele, o que é comunicação dos espíritos, mas o que é esforço dele, pode sim. E o dinheiro não é sujo. O que é imoral é o uso que as pessoas fazem. O dinheiro, quando ele é bem utilizado para as questões morais, para a sobrevivência, dinheiro não tem nada de impuro. A impureza vem dos olhos das pessoas, do uso que as pessoas fazem. Então, e a gente faz muita confusão com relação a isso aqui no Brasil, então, principalmente. Vamos deixar isso bem claro, só pontuar. Então, há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. O corpo tem que estar adequado. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito que impõe ao veículo somático, o corpo físico, os necessários implementos antes da reencarnação do médium. O nosso corpo físico é uma cópia perfeita do perispírito. Então,
Antes da gente vir aqui na Terra, o nosso perispírito já estava modelado para receber as propriedades mediúnicas, as modificações para que a pessoa encarnada aqui na Terra tivesse fosse favorecida para ter essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual. Não podemos jamais esquecer que o perispírito é o modelador do corpo físico. Repito, nosso corpo físico é uma cópia idêntica do perispírito, não é o perispírito que é uma cópia idêntica do nosso corpo físico. Nesse sentido, é clara a afirmativa que se segue. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como excelência de um trabalho, está subordinada à qualidade da ferramenta. Está no Livro dos Espíritos, questão 369. Então, uma foice afiada, uma faca afiada vai cortar um legume com mais rapidez, com mais precisão. O corpo do médium mais adequado, mais modificado, ele vai atender às manifestações mediúnicas com mais facilidade. O médium que tem mais fluido vital para compartilhar, ele pode ser instrumento de cura aqui na Terra, pela imposição de mãos. Ele, na transferência de energia, ele transfere energia vital. E aí ele consegue ajudar os espíritos a utilizar a sua energia para curar outras pessoas. Um médium com característica de fala, esqueci o nome dessa faculdade mediúnica, psicofonia. Ele tem o seu aparelho, aqui o seu chakra laríngeo modificado. Então, o corpo do médium, ele é modificado de acordo com o uso que ele vai dar à mediunidade dele. Importa esclarecer que a construção do corpo físico, a partir do molde perispíritico, não é, obviamente, igual em todos os médiuns, daí a assertiva de Kardec. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, é o que eu falei ali agora. De modo que há tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Existem inúmeras manifestações mediúnicas. O único médium completo, completíssimo que já houve aqui na Terra, Jesus. Jesus era o médium dos médiums. Aquele trabalho dele de cura com a imposição de mãos é um trabalho mediúnico. Ele falava com os espíritos, ele expulsava demônios, ele ele morreu, ressuscitou e conversou com as pessoas em perispírito, ele transformou água em vinho, aquilo ali era uma manifestação mediúnica, de efeitos físicos. Então, médium completo com todas as manifestações mediúnicas, Jesus. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Outro ponto não menos importante diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso nessa pergunta de Allan Kardec e na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Está no livro dos Espíritos, passa a segunda parte. O livro dos Espíritos, capítulo 20, item 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo e depende da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. Exatamente. A mediunidade não depende da moral, mas o uso que se dá para a mediunidade, esse sim, tem a ver com a moral. Não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal de acordo com as qualidades do médium. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20, item 226. Estava tentando ver aqui aonde que estava essa pergunta aqui no livro, estava escrito de capítulo 20, item 226, número 1. Não falou de qual livro? Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20.
Item 226. Nesse sentido, a prática mediúnica, à luz do entendimento espírita, requer base moral fundamentada no Evangelho e no conhecimento fornecido pelo Espiritismo. Existem várias religiões que acreditam na vida após a morte. A gente fala que a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina. O Espiritismo do evangélico. Ele é feito à luz do Evangelho de Jesus. A Bíblia tem o Velho Testamento, que é a lei dos Hebreus, e tem o Novo Testamento, que é a lei de Cristo. Os espíritas, esse conhecimento fornecido pela doutrina espírita, ele é baseado no Novo Testamento. A gente se apega muito aos exemplos de Jesus, à fala de Jesus. Jesus veio quebrar várias leis quando ele veio à Terra. Ele é o governador da Terra, ele é o demiurgo da Terra, o grande criador e idealizador do planeta Terra. Ele nos acompanha aqui desde sempre. E ele veio à Terra pessoalmente para poder nos ensinar o caminho. Então, a gente fala que o espiritismo de Kardec é o espiritismo evangélico. E tudo que a gente faz é baseado no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos dele. E a gente tenta colocar em prática. Então, é comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Meu Deus, como eu fiquei desequilibrada quando a minha mediunidade surgiu. Eu estava tendo síndrome do pânico. Eu percebi o tanto que eu estava desequilibrada, mas essa foi uma manifestação negativa. De uma forma positiva, eu primeiro comecei a sentir os meus chakras acendendo. Aqui ficava gelado, a testa gelada, o cardíaco gelado, o chakra raiz, que o pessoal do espiritismo chama de genésico, ficava quente. Agora, por exemplo, aqui o topo da cabeça está gelado. É uma manifestação mediúnica. Eu comecei a sentir isso assim, nos lugares mais inusitados. Estava dirigindo, meus chakras começavam a acender. Foi a primeira manifestação, mas isso foi eu. Cada um vai ter o seu. Ouvia vozes também, espíritos falando comigo o tempo inteiro. É uma coisa ensurdecedora às vezes. Mas o desequilíbrio veio quando eu percebi o meu desequilíbrio, que eu comecei a ter síndrome do pânico. O meu desequilíbrio começou a ficar mais acentuado por causa da mediunidade. E aí, qual que é o meu remédio? Culto no lar toda semana, invariavelmente tenho que fazer para me reequilibrar, para equilibrar a minha casa. Estudar bastante, por isso meu compromisso de estudar aqui todos os dias. Quanto mais eu estudo, melhor eu fico, mais equilibrado eu fico. Faço esse curso lá do CEM e vou na fraternidade toda semana, 2 vezes por semana. Lá dentro eu me reequilibro, eu refaço minhas energias. E muita oração. Então, assim, veio lá a manifestação, ocorrem distúrbios físicos e psicológicos. Quantos médiums não estão dentro dos manicômios e a ciência física acaba internando eles, pessoas sendo tratadas com remédios fortíssimos. Você vai chegar no psiquiatra, você vai falar, estou ouvindo vozes, você vai ser diagnosticado com esquizofrenia, dependendo às vezes é esquizofrenia, mas já existem estudos científicos diferenciando a esquizofrenia, os distúrbios mentais da mediunidade. É só pesquisar na internet, estudo científico mesmo. Eles estão fazendo ressonância da cabeça dos médiuns, estão analisando tudo. A cada dia que passa, a ciência vem comprovar a existência do mundo espiritual, como existe uma forma de ver diferente. E quando eclode a mediunidade, se a gente não educá-la, aparecem esses distúrbios e são bem desagradáveis. Quando a gente está estudando aqui, tá na fraternidade, está perto de companhia de espíritos elevados, é uma delícia. A sensação que a gente tem de acolhimento, de abraço. Mas quando a gente não se educa, quando a gente não estuda, a sensação é bem desagradável. E esses espíritos mais perdidos, com menos luz, eles instigam a gente às questões materiais para que eles possam se satisfazer com a nossa materialidade ainda, né? Eles precisam do corpo do médium para poder ter essas sensações físicas mais materializadas. Então, a vigilância tem que ser triplicada.
Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A eclosão da faculdade mediúnica no espírito encarnado revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência, mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, ou o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Quantas crianças não veem, falam, eu estou vendo espírito, eu estou vendo aquela coisa, estou vendo bicho-papão, e os pais acham que é invenção. Meu amigo invisível, as crianças até 7 anos, elas têm um vínculo, não é tão forte aqui com a matéria, eles ainda estão entrando em contato com o mundo material. Eles ainda estão meio descolados da matéria, então eles estão muito ainda no mundo espiritual. Não é comum essas crianças verem espíritos, porque elas estão com o pezinho lá no mundo espiritual. E aí os pais acham que é invenção das crianças, você vê, acha que fala que, dependendo da religião, fala que é coisa do demônio, fala que é coisa do homem lá de baixo, leva para exorcizar, faz tratamento com remédio. Às vezes a pessoa é mal orientada e ela, para fugir disso, ela vai para as drogas, vai para o álcool. Então, é um momento muito desafiador na vida da gente quando a mediunidade eclode. E é muito bom quando a gente é bem assistido. Nossa, eu sou muito grata a Deus por ter me colocado no caminho da fraternidade, colocado a minha vida no caminho do Glacos, da fraternidade, que foi um divisor de água na minha vida. Eu sei que eu estou sendo muito bem assistida. Por isso até que eu assim, me sinto na obrigação de compartilhar com as pessoas toda a assistência que eu estou recebendo. Mas muitas pessoas não têm essa sorte. Então, que a gente use a internet para orientar as pessoas, para direcioná-las. Está tendo eclosão de mediunidade, está desconfortável, eduque a sua mediunidade, eduque, leia, estude, procure uma fraternidade espírita, procure alguém que pode orientar. Lá no CEM, que é esse estudos em educação mediúnica, tem pessoas de todas as religiões. E é comum, assim, as pessoas de outras religiões, evangélico, católico, falar que os familiares não aceitam que a pessoa está indo para a doutrina espírita, tem preconceito, e eles têm que ir escondido para lá, porque se falar que tá frequentando a fraternidade espírita, a família começa a brigar, começa a rejeitar e não aceita de jeito nenhum, começa a criticar, falar mal, e é muito desconfortável, a gente precisa dessa assistência. É muito difícil quando eclode a mediunidade e a gente está sozinho, desamparado. E a mediunidade não ocorre somente na doutrina espírita, vamos combinar. Tem médiuns em todas as religiões. Os evangélicos, quando eles falam que eles estão tomados pelo Espírito Santo, aquilo ali é manifestação mediúnica. Os profetas do Velho Testamento, eles falavam com espíritos, aquilo ali é manifestação mediúnica. Jesus tem um trecho lá que ele fala que ele se recolheu ao monte e falou com Moisés e Maomé, se não me engano, ele estava conversando com espíritos. Então, existem em outras religiões também a manifestação mediúnica de conversar com espíritos. E esse preconceito contra a doutrina espírita é muito pelo medo, né, das pessoas desconhecerem, a gente não está vendo, é uma realidade completamente diferente, mais atrapalha do que ajuda. Eu, da minha parte, eu dou graças a Deus que eu estou sendo assistida pela Casa Espírita. Foi muito desconfortável no começo. Tem um ano que eu percebi que eu era médium, que eu descobri que era médium. Primeiro eu fui no atendimento fraterno, que me orientaram para a casa do Glacos. Atendimento fraterno é como se fosse um atendimento psicológico. A pessoa está passando por dificuldade, ela entra em contato. Existem voluntários maravilhosos que conversam com a gente, nos orientam, assistidos pela espiritualidade. E lá eu fui direcionada para a casa do Glacos. Que bom que eu fui. E eu desejaria a todas as pessoas, se tiver alguém aqui que está vendo esse vídeo, que está tendo eclosão da mediunidade, que está com medo, procure uma casa espírita, lá vai ser bem assistido. Estude as obras espíritas, estude as obras básicas do Kardec, estude os livros do Chico Xavier. Em primeiro lugar, são as obras confiáveis que a gente tem da doutrina.
mas não tem condição de comprar o livro, não tem tempo, veja as playlists. Aqui é um estudo comentado, opinião minha, sujeita a erros e enganos, baseado na minha experiência pessoal. Mas tem várias pessoas aqui na internet compartilhando a doutrina espírita. Estudem, estudem, estudem. E quando a gente está mais assistido, quando a gente procura se melhorar, a gente recebe a companhia dos nossos mentores espirituais. E essa eclosão da mediunidade, ela é mais suave, a gente consegue se reequilibrar mais fácil. Né? Dentro do possível, né? Então, vamos lá. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que os visitam de jato. Solicitam o entendimento e apoio dos irmãos experimentados para que não se percam em engodos brilhantes. Isso está Chico Xavier e Valdo Vieiro, Estude Vida, capítulo 37, página 161. O que acontece? Aí tem um outro lado das pessoas acharem que o médium é alguém especial, é algum iluminado, é algum escolhido por Deus, que tem poderes sobrenaturais, que é melhor do que os outros. E acaba sendo tomado pela vaidade, de se achar que é melhor do que o outro. E aí está beirando o abismo também. Porque aqui a gente, nos espíritos, a Kardec fala, repito isso para mim todo santo dia, os maiores inimigos de qualquer pessoa aqui na Terra não são os outros, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É nessas três coisas que todo mundo cai. E as provas da vida que a maior parte das pessoas caem aqui na Terra, que não conseguem superar, é a beleza, o poder, o sexo e o dinheiro. E são coisas que trazem facilidade para as pessoas, que elas não precisam se esforçar para se melhorar, para conseguir o que tem, procuram atalhos. E aí as pessoas acabam se perdendo nessas conquistas fáceis. Mas orgulho, vaidade e egoísmo é o que derruba qualquer um aqui na Terra. E a vaidade da pessoa, nossa, eu sou médium, eu sou um ser especial. Eu consigo fazer coisas que os outros não fazem. Eu mereço tratamento especial. E a gente, quando estuda um pouquinho mais, a gente sabe, a maior parte dos médios, eles são mais endividados que as outras pessoas, não é que são mais especiais. Então, a pessoa acaba ficando deslumbrada que eclodiu a mediunidade, pronto, já se vê melhor do que os outros. E tem que tomar cuidado, porque quando não é o descaso, é a vaidade. Então, o médium tem que ter vigilância redobrada, sempre. Nesse contexto, a casa espírita em geral e os grupos mediúnicos espíritas em particular assumem a enorme responsabilidade de orientarem, sem misticismos e práticas antidoutrinárias, o médium iniciante, fazendo-o compreender que o acesso à esfera dos seres desencarnados, ainda jungido ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da própria Terra, onde enxameio a inteligência de todos os tipos. Valdo Vieira, Chico Xavier, Estude Viva. Então, não tem nada de especial. Auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Imagina o trabalho que a gente dá para os nossos amigos espirituais, para os nossos mentores, tantos hábitos que a gente tem que abrir mão. No dia que a gente vai para fazer trabalho na casa espírita, dá um passe que seja, eles pedem que a gente no dia, para nos ajudar, porque a mediunidade mexe muito com os nossos hormônios, então eles precisam proteger o nosso corpo físico. Quando a gente é médium dentro da casa espírita, a primeira coisa, eles protegem o nosso corpo físico, que é o veículo aqui na Terra, para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos e a nossa evolução. Então, eles fazem todo um trabalho de preparação, um trabalho de refazimento do nosso corpo físico para que a gente possa fazer os trabalhos mediúnicos. E dependendo do desequilíbrio do espírito que chega perto da gente, nos desequilibra completamente. E desequilibra os nossos hormônios. E a gente é regido por hormônios. Então, a gente acaba entrando em desequilíbrio e compromete órgãos vitais do nosso corpo. Então, a preparação para dar um passe na casa espírita, no dia, eles pedem para a gente não comer carne, para a gente não beber, não fumar, não fazer sexo. Isso, assim, é preparação rotineira,
porque para que a gente esteja com o corpo físico adequado para o trabalho mediúnico. E muitas pessoas não respeitam. Não, eu acho que dentro da casa espírita menos, porque quando não respeitam, os espíritos dão um jeito de nos neutralizar, para que a gente não se desequilibre, não desequilibre as pessoas que vão estar recebendo a nossa assistência. Só que imagina alguém que não recebe educação mediúnica, e aí continua tendo essas práticas que desequilibram. O corpo vai ficando uma bagunça. É comum, inclusive eu faço uso de remédio psiquiátrico, é comum a mediunidade desequilibrar o nosso corpo emocional, desequilibrar nossas emoções. A gente tem que, o desequilíbrio se torna orgânico, porque é tão constante essa descarga de hormônios e de uma maneira inadequada, de uma maneira que nos desequilibra, que afeta até o corpo físico. Aí depois tem que ter o tratamento com os remédios alopáticos para equilibrar a parte orgânica, assim. Mas aquilo ali está tratando só o efeito, porque a causa mesmo é uma mediunidade de desequilíbrio. Então tem que tratar a parte orgânica, mas tem que tratar também a mediunidade, para que a mediunidade de equilíbrio não continue desequilibrando o corpo físico. Mas quando já chega e está instalado no corpo físico, tem que fazer o tratamento com o remédio dos homens, que, aliás, é um instrumento de Deus para nós, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Não tem nada de errado. Você vê, assim, várias pessoas, vários espíritos muito novos tomavam remédio. Divaldo, ele toma o remedinho dele certinho. Teve uma vez que ele teve um infarto, acho que foi um infarto, e aí os médicos mandaram ele ficar de repouso, mas ele é um espírito muito evoluído. Ele trabalha muito, ele está aqui a serviço da espiritualidade. Aí ele foi dar uma palestra. E os espíritos estavam lá do lado dele, mandaram ele dar a palestra. Aí ele fez a palestra e tal, aí depois que terminou, o espírito virou para ele e falou assim, agora você vai deitar, você vai obedecer as pessoas, senão eles vão falar que você está desobedecendo os médicos e vai tomar os remédios direitinho. Porque o nosso corpo físico precisa desse cuidado físico. Mas não é só o cuidado físico, tem que cuidar também do espiritual. Primeiro o espiritual. O espiritual desequilibrado desequilibra o corpo físico. O corpo físico equilibrado não equilibra o corpo espiritual. Mente sã, corpo sã. Uma das maiores verdades que já foram ditas. Então, vamos lá. A auxiliar a educação da mediunidade. A auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. E a gente dá muito trabalho para os espíritos. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonias. Esse estudo, fomos encaminhados, todo mundo que está fazendo esse estudo de educação mediúnica só foi lá com orientação do Glacos e dos ajudantes dele. Só faz esse curso quem tem a mediunidade a ser desenvolvida. É uma turma fechada. E qual foi a nossa surpresa quando a gente descobriu que cada um de nós tem um mentor nos assistindo o tempo inteiro. Eles não ficam presentes aqui do nosso lado o tempo inteiro, mas eles estão em sintonia com a gente para saber se a gente está sendo nascido, se a gente está estudando, se a gente está equilibrado, nos dá a assistência necessária, mas também para saber que os espíritos também, eles ajudam muito, mas eles cobram também bastante. E eles exigem que a gente tenha uma postura adequada para receber a assistência deles. Eles não vão fazer por nós o nosso trabalho. Eles vão nos auxiliar a fazer o nosso trabalho, para que a gente seja mais suave. Mas se a gente não quiser se melhorar, se não fizer as modificações necessárias, não seguir a orientação deles, eles também vão fazer. Eles não ajudam quem não quer ser ajudado. Mas eles colocam o espírito à disposição de cada um dos estudantes lá do CEM. Tanto é o devotamento e o auxílio que eles... a responsabilidade nessa tarefa. Não é ajudar os médiuns iniciantes, é algo bem difícil para os espíritos. A gente é muito teimoso, a gente é muito cristalizado nas crenças antigas, é assustador permitir desenvolver mediunidade, dá medo. Aquilo que a gente não conhece assusta. E a gente não sabe quem está perto da gente. A gente sabe que tem que se levar moralmente para atrair para perto da gente bons espíritos. Mas, na maior parte das vezes, a gente não sabe quem é que está chegando perto da gente. É realmente assustador.
E eles dão uma assistência fenomenal para a gente. Mas é um trabalho árduo para os espíritos, por isso que a gente tem que fazer nossa parte, estudar e colaborar com eles, para que eles vejam o nosso comprometimento e queiram nos ajudar cada vez mais. E eu estou falando isso assim, é minha experiência pessoal. O que eu venho aqui e estudo todos os dias para falar para eles, gente, por favor, continuem me ajudando. Eu estou aqui me esforçando. Talvez eu não vou conseguir melhorar muito. Talvez muita coisa cristalizada aqui dentro de mim. Mas o que está ao meu alcance fazer, eu estou tentando. E já me mudei muito, já melhorei muito, já me equilibrei bastante. No começo, quando a minha mediunidade eclodiu, eu tinha síndrome do pânico. Logo quando eu comecei a frequentar a fraternidade, parou, consegui me equilibrar. Hoje eu consigo me equilibrar com mais facilidade. Tem hora que vem aquela sensação de angústia no peito, que não é minha, eu paro, medito, consigo afastar de perto de mim, mas esse trabalho é constante. E a gente tem que fazer a nossa parte para ser auxiliado. Primeiro pedir e obtereis, mas primeiro faça a sua parte, que o céu te ajudará. A gente aqui, eles estão nos auxiliando, eles são por tudo, tem toda a paciência do mundo conosco. Graças a Deus, que eles são espíritos muito elevados. E dera-se aqui na Terra a gente conseguir. Anjo da guarda não tira férias, anjo da guarda não dorme nem dormita. Eles estão o tempo inteiro velando e nos ajudando. Mas a gente tem que querer fazer nossa parte também. É a única coisa que eles pedem. Elevação moral, reforma íntima. E eu acho que, assim, é por isso que o médium ele é mais endividado e ele tem um adiantamento moral mais rápido se ele se empenhar. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai ser atormentado pelos desequilíbrios que a eclosão da mediunidade traz para a gente. Não é nada romântico, não é nada bonito a mediunidade. A gente pode fazer um uso maravilhoso dela. Nós seremos instrumentos, nós podemos ser instrumentos de Deus aqui na Terra, na comunicação com os espíritos. Mas esse negócio que o médium é um ser especial, não tem nada disso, não tem nada de romantismo, de coisa bonitinha, não. É assustadora a eclosão da mediunidade. E quiser aí que todo mundo pudesse ser assistido nesse momento de eclosão da mediunidade, quanto eu estou sendo. É realmente muito confortante. Sabe, eu agradeço diariamente, peço para abençoar diariamente todos os trabalhadores encarnados e desencarnados do Barcos. Eu acho que tudo que eu fizer ainda é pouco para retribuir tudo que eles estão fazendo por mim. De qualquer forma, é importante ter em mente que, no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico, ou seja, espíritos inferiores. Ele não tem evolução moral, ele não consegue educar nossa mediunidade. A gente passa na rua, tá andando, aí chega um espírito para lá e gruda na gente. É por aí. Eu ouvi um caso lá dentro da fraternidade que chegou um senhor que estava sendo obsediado por um espírito há anos, e estava fazendo a vida dele toda andar para trás. Aí foi perguntar para o espírito que estava o obsessor por que estava obsidiando. Geralmente tem uma dívida de uma vida passada, era um parente, era um desafeto. Aí ele falou assim, eu estava passando na rua, aí eu vi a luz dele vindo na casa dele, ele estava tomando cerveja, vendo futebol, estava tendo uma festa na casa dele, não era vendo futebol não, estava tendo uma festa na casa dele. Eu entrei, gostei da companhia dele e fiquei. Ou seja, a gente não precisa ter vínculo. A gente tem que se elevar moralmente, para não ter sintonia. É muito fácil, a pessoa ter mediunidade, ela vai atrair espíritos para perto dela. Está andando na rua, passa o espírito, vai lá, gosta da gente, gruda. E experimenta as nossas sensações, a gente sente o desequilíbrio dos espíritos. É muito... dependendo da companhia que está perto da gente, a gente sente fisicamente o desequilíbrio deles. Mas dependendo da companhia que está perto da gente sente uma harmonia, uma paz interior gigantesca por perto. Por isso que eu falo, a hora mais gostosa do dia para mim é quando eu estou estudando, que eu sei que eu estou sendo muito bem assistida. Mas é um trabalho extremamente, tem que ter disciplina. É uma das coisas que os espíritos mais pedem. Quando Emmanuel começou a escrever com o Chico Xavier, aí o Chico falou assim, o que eu preciso, Emmanuel? Aí o Emmanuel falou, em primeiro lugar, disciplina. Aí ele, então tá. Em segundo lugar, disciplina. Ele, então tá.
Em terceiro lugar, disciplina. Aí ele olhou, ok, teremos disciplina. Os espíritos são muito disciplinados, o horário deles eles são muito ocupados, eles trabalham o tempo inteiro, eles estudam. Eles precisam que o médium tenha disciplina de querer se melhorar, de querer trabalhar, de se manter equilibrado, orar e vigiar. É necessário ter essa disciplina para a gente ser um bom médium, não para manifestação de efeito físico, para ser um médium de Jesus, para ter equilíbrio na nossa mediunidade. Então, essa disciplina faz a gente atrair para perto da gente espíritos melhores. Comumente não são espíritos evoluídos, porém ainda aprisionados às sensações da matéria. Essa influência pode constituir-se em algo problemático. Os médiuns iniciantes têm de lidar com espíritos inferiores. Infeliz do medianeiro quando se trata apenas de espíritos levianos. Devem estar muito atentos para que tais espíritos não assumam predomínio. É onde os espíritos têm a subjugação, eles começam a mandar no encarnado. Literalmente, é porque a gente não exerce a nossa vontade. Os espíritos inferiores sugestionam coisas ruins para a gente faz sem nem questionar por que a gente está fazendo isso. Tais espíritos não assumem o predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. Questão de espírito obsessor na fraternidade, a gente não vai lá para ajudar os encarnados, também ajuda os encarnados. Mas quando vai alguém obsidiado na fraternidade, o foco é tratar o espírito obsessor, para levá-lo para que ele se reajuste, para que ele peça auxílio, ele aceite ajuda. Porque o médium, a pessoa que está sendo... Todo mundo é médium, maior ou menor grau. Mas a pessoa está sendo obsidiada, se ela não fizer a reforma íntima, se ela não melhorar em si, o que criou o vínculo, a sintonia com o espírito obsessor, pode tirar um espírito obsessor de perto dela, na hora que ela sair da fraternidade vai ajudar outro. Então, o trabalho de não ter obsessor é nosso. E depois que eles têm afinidade com a gente, é super difícil desembaraçar deles. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem, de imediato, participar de uma reunião mediúnica. Olha a vaidade aí. Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Eu tenho mediunidade, eu quero participar de uma reunião mediúnica, eu quero ter uma manifestação de efeito físico, eu quero psicografar, eu quero incorporar. Para quê? Para exercer sua mediunidade, né? Só que o médium, ele tem que ser médium de Jesus no dia a dia, usar a comunicação dos espíritos, usar essa vigilância para se equilibrar e equilibrar as pessoas ao redor. Eu lembro durante a pandemia, naquele auge do desespero, eu extremamente ansiosa, passando por muito desafio pessoal, e aí eu achei o Evangelho no lar, do Ricardo Melo, todo dia, às 10h30 da manhã, a gente reunia, toda sexta-feira tinha tratamento espiritual. Aquilo ali para mim foi uma bênção, foi um oásis no meio da pandemia. Me ajudou a serenar, me ajudou a equilibrar. Eu lembro que ele falava, cuidado sim, medo nunca. Fui trabalhando meu medo do Covid e fui ouvindo as orientações do Evangelho, fui aplicando na prática. Como aquilo ali me equilibrou e me serenou no meio de um momento tão difícil, de isolamento, de reforma íntima, aquilo ali foi um grande despertar espiritual. Então, a gente, quando tem essa oportunidade, para a gente ser médium, naquele momento ali eu já era médium, mas não sabia. Esse episódio que eu tive vontade de escrever foi no início da pandemia. Aquilo ali foi me ajudando a me equilibrar a minha mediunidade. Não é para a gente ser médium para participar de reunião mediúnica. Ok, se for da nossa... para que a gente tenha uma manifestação mediúnica, que seja bem feito, que a gente se torne um instrumento. Mas a mediunidade é para a gente se equilibrar e se levar moralmente. No dia a dia. Para que a gente seja melhor como pessoa no dia a dia. E para a gente seja melhor para nós e para os outros. Então, por uma simples questão de bom senso, o médium deve primeiramente desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade,
antes de participar das reuniões mediúnicas. Não é fácil assim para o espírito chegar e se comunicar com o médium, não. Dependendo do grau do espírito, ele tem que abaixar muito para poder entrar em sintonia com o médium. O Chico Xavier, que era o Chico Xavier, um dos espíritos mais elevados que já teve aqui na Terra, um dos melhores médiuns, com várias faculdades mediúnicas. No livro do André Luiz, primeiro falou que o Emmanuel trouxe o André Luiz para ele se acostumando com o Chico Xavier durante um tempo, para que os dois conseguissem estabelecer sintonia para que ocorresse a comunicação. Então, não é de um dia para o outro, eu sou médium. Quem tem mais afinidade para sintonizar com a gente é espírito inferior, porque os espíritos mais nobres, eles têm que abaixar muito a vibração deles para chegar no nosso nível aqui na Terra. E é preciso um período de conhecimento de ambos, de afinar a sintonia. Então, me despertei minha mediunidade, vou para a reunião mediúnica e vou começar a psicografar. Não é assim. Primeiro tem que ter essa aproximação para poder entrar, a vibração tá compatível, para que um possa reconhecer o outro, um possa se comunicar com o outro. E querer participar de reunião mediúnica logo de cara é pura vaidade. Me perdoe, mas é pura vaidade. A gente achar que é mais especial, que é melhor só porque tem a mediunidade. A orientação espírita segura é amparar o médium que apresenta a eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade e, ao mesmo tempo, orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do Evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Eu estou nesse processo agora. E esse estudo aqui que eu estou compartilhando com vocês é um desses processos que eu estou utilizando para fortalecer as minhas defesas psíquicas e morais. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica quanto esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, a gente tem que fazer caridade, sempre. Fazer o bem sem olhar quem. Fazer sem pensar nos resultados. Estou gravando esse vídeo, ninguém pode ver, uma pessoa pode ver, várias pessoas podem ver. Eu não estou gravando esse vídeo aqui pensando no resultado, pensando no engajamento. Estou gravando esse vídeo porque é o que eu tenho para compartilhar, é fazer caridade. Cada um vai encontrar várias formas de fazer caridade. Participar no acolhimento fraterno, ir lá e fazer o atendimento aos necessitados. Sempre tem a oportunidade de fazer caridade. É isso que vai nos elevar, é isso que vai nos proteger, é isso que vai nos dar defesa, para que a gente se afine com espíritos superiores. Força medianímica, desse modo, isso aqui está no Chico Xavier, Seara dos Médios, item Força Mediúnica, página 59. Força medianímica, desse modo, é o dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Os espíritos não têm intenção de ficar tendo manifestação de efeito físico. Eles não têm intenção de fazer isso daqui uma atração de circo. Eles querem auxiliar as pessoas. E aqui na Terra, o que eles menos estão interessados é nas nossas conquistas materiais. Eles sabem que a gente precisa das nossas conquistas materiais para ter sossego, para poder se dedicar às questões morais. Então, eles nos auxiliam. Quando a gente pede um emprego, quando a gente pede ajuda material, propriamente dita. Mas o que eles estão interessados mesmo é no nosso aperfeiçoamento moral. E aí, esse negócio de o médium tem que estar lá para fazer manifestação de efeito mediúnico. Não é, eles não estão interessados em fazer show para trás. Eles não precisam provar nada para ninguém.
A gente que... Deus vai continuar sendo Deus, a gente acreditando ou não nele. Vai continuar agindo na nossa vida, os espíritos também. Vão continuar agindo na nossa vida, a gente acreditando ou não neles. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. Aí a hipocrisia. A gente tem que tomar muito cuidado. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Prece e irradiação mental. Irradiação, etimologicamente, significa lançar de si algo, emitir raios, energias, fluidos, pensamentos, sentimentos. Irradiar ou radiar. Tem também o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, aureolar, cerca de raios refulgentes. É vibração que faz oscilar, brandir, agitar, mover qualquer fluido ou energia. Todos nós temos capacidade para expandir os próprios fluidos e energias, vitais e mentais, pelo controle da vontade. No livro Mensageiro da Luz fala que aqui na Terra nós emitimos raios o tempo inteiro. Na teosofia fala que existem 7 raios, cada um com um tipo de força, com um tipo de vibração. E a gente se afina em maior ou menor grau com um determinado raio. Tudo aqui é raio, tudo é emissão da nossa vontade direcionada, com direção, sentido. Também vibrações de saúde. Por exemplo, podemos mentalizar uma pessoa doente ou portador de dificuldade, envolvendo em vibrações de saúde, de equilíbrio, de paz ou de harmonia. Também podemos vibrar mentalmente pela paz mundial, por um país, por alguém ou pelo sucesso de um empreendimento. A irradiação pode ser secundada pela prece, mas não é obrigatório. Só da gente pensar, a gente já está emitindo, a gente já está irradiando. Então, se a gente pensar coisa ruim, praguejar contra alguém, a gente está emitindo, coisa ruim vai voltar para nós. E se a gente pensar coisa boa, também a gente está emitindo e vai voltar para nós. Pode ser acompanhado da prece, mas não necessariamente. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Está em Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 8. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse estudo mais aprofundado sobre a eclosão da mediunidade. Hoje eu falei bastante, esse é um tema que me interessa muito. Quis compartilhar aqui com vocês, a quem possa interessar. Não aquela que é como a dona da razão, mas como eu estou passando por isso, talvez possa ajudar outras pessoas. A ideia sempre é essa, é colaborar, compartilhar dentro daquilo que eu posso, que essa é a lei da solidariedade, é uma das leis que a gente está submetido aqui na Terra, e eu quero muito contribuir, estou sendo muito bem assistido, sou muito grata, eu acho que tudo que eu fizer ainda vai ser pouco, então, que eu compartilhe aqui todo o meu conhecimento para deixar a serviço da espiritualidade. Então é isso, um beijo, hoje foi o estudo do livro Mediunidade, Estudo de Prática, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus.